Bom, acabou de começar o ano de 2025 e o momento oportuno para estabelecer metas, todo tipo de meta. Agora a gente fala aqui sobre dinheiro, como acumular patrimônio para viver de renda, ter uma vida financeira tranquila e começando com qualquer idade, com qualquer aporte inicial, com qualquer valor para investir. Então a gente vai falar aqui sobre metas financeiras. As metas são muito importantes porque elas estabelecem uma direção para você seguir. Então se você quer ir para lá, você não pode caminhar para cá. Então a meta estabelece uma direção, um direcionamento, um norte. Além disso, é claro, um componente bastante motivador para você perseguir aquele objetivo. E é claro, a grande maioria das pessoas que criam metas pessoais, na grande maioria, consegue alcançar. É claro que precisam ser metas realistas, que a gente vai falar sobre isso aqui, mas sem dúvida aumenta bastante a tua chance de alcançar teu objetivo quando você estabelece metas. E é claro, tem um direcionamento correto para isso. Então é muito eficiente, traz motivação e direcionamento, e por isso que eu mesmo já fiz as minhas metas de 2025. Quero saber de você. Se você já construiu alguma meta aqui, seja lá qual for, escreva aqui no comentário. Quero saber se você já estabeleceu. Se você não estabeleceu nenhuma meta, não te preocupe, porque depois desse vídeo aqui, até o final desse vídeo, com certeza você vai ter estabelecido uma meta, pelo menos uma meta financeira. Então, resumindo, nesse vídeo eu vou te mostrar quanto você precisa investir todo mês para poder alcançar o teu patrimônio. A gente vai fazer várias simulações aqui. Quais são os tipos de investimentos que você deve utilizar para esse objetivo? Então, a gente vai falar sobre qual seria o melhor investimento para esse objetivo, para acumular patrimônio. E além disso, eu vou falar para você como eu investiria meu dinheiro para alcançar meus objetivos financeiros em 1 ano, em 2 anos e até num prazo maior. Eu não tenho dúvida de que depois desse vídeo você vai conseguir definir as suas metas, saber quanto que precisa aportar e definir a tua expectativa para alcançar teu objetivo. Por isso esse vídeo está imperdível, fica nele até o final. Bom, para começar nós vamos falar sobre os tipos de investimentos disponíveis hoje na Bolsa de Valores. Você quer juntar dinheiro, pegar uma parte do seu dinheiro e acumular ele? Quais são os tipos de investimentos disponíveis hoje? Renda fixa e renda variável. Qual a diferença entre renda fixa e renda variável? Renda fixa é aquele investimento que não varia ao longo do tempo, não tem volatilidade. Ele sempre sobe um pouquinho menor, é uma performance menor do que a renda variável, mas ele sempre sobe de forma constante. Não tem tanta volatilidade como investimentos de renda variável. Geralmente esse tipo de produto, como oferece menos risco, existe uma garantia de que teu recurso financeiro vai estar sempre aumentando. Esse tipo de produto financeiro, produtos de renda fixa, entregam uma rentabilidade menor do que produtos de renda variável, que tem essa oscilação, que a gente chama de risco de mercado, que um dia sobe, um dia desce, um dia sobe, um dia desce, mas no longo prazo se comprova, olhando para os dados do passado, se comprova de que foi produtos financeiros de renda variável que trouxeram maior rentabilidade para o investidor no longo prazo. Agora é importante entender essa relação, longo prazo e curto prazo. Para objetivos de curto prazo, investimento de renda fixa, embora tenha uma rentabilidade um pouquinho menor, sempre será recomendado para o investidor. Se o teu objetivo é para mais do que 5 anos, 6 anos, 7, 8, 10, 15 ou mais, aí certamente o produto mais indicado para você é o produto de renda variável, portanto, ações, fundos imobiliários, alguns ETFs, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. O fato é que quando você olha para investimentos de renda fixa, você é o tipo de investidor que vai investir no curto prazo, talvez o investidor mais conservador, é importante que você considere que o retorno esperado deve ser algo muito próximo da taxa de juros, que também varia. Hoje, por exemplo, a taxa de juros está um pouco mais alta, mas nos últimos 15 anos apresentou uma média de rentabilidade de 9,5%. Para você ter uma ideia, a taxa de juros praticada no Brasil em agosto de 2020, portanto menos do que 5 anos, 4 anos e pouquinho, nessa data a taxa de juros era de aproximadamente 2% ao ano. Depois passou por 4%, 6%, 7%, hoje a gente está acima de 12%. O fato de que a taxa de juros no Brasil também varia bastante. E a média dos últimos 15 anos ficou entre 9,5%. Se a gente considerar, por exemplo, do ano de 2010 para cá, dá uma média de aproximadamente 9,5%, portanto, é saudável e é inteligente que você considere uma taxa de juros para projetos de longo prazo de renda fixa algo em torno de 9,5% ao ano. Essa taxa de 12, 14, 15, como tem se falado aí recentemente, não é algo que vai se perpetuar para sempre. Mais uma vez, eu já visto o ano de 2020 que a taxa de juros estava em 2% ao ano. E na renda variável, bom, na renda variável tem mais risco, mas inclusive por causa desse risco acrescentado, espera-se mais retorno e que de fato
a gente tem observado, mas é seguro, é interessante considerar uma taxa de retorno anual de 15% ao ano. Eu acredito que é perfeitamente possível. Minha carteira de investimentos que tem 7 anos, durante esse período que eu investi, teve ano que foi mais do que 15%, inclusive bem mais, teve ano que foi menos do que 15%, mas considerando a média de rentabilidade da minha carteira, foi sempre acima de 15%. Então eu considero 15% para a renda variável, minha carteira obviamente é 100% renda variável, para a renda variável um retorno de 15% eu acho bastante razoável. Então renda fixa 9,5%, renda variável 15%. Então a gente pode considerar esses dois cenários. A gente precisa ter uma referência. A taxa de juros hoje está bastante alta, então próxima a mais de 12%. Algumas casas de análise e notícias especulando que vai chegar a 15%, mas esse cenário não deve se perpetuar como nunca se perpetuou. Em algum momento ela vai cair. Portanto, renda fixa, espere na média 9,5%. E renda variável, sim, alguma coisa em torno de 15% ao ano. Então, considerando esses possíveis retornos, né, na renda fixa 9,5% e na renda variável 15%, a gente vai fazer algumas simulações aqui para acumular um determinado patrimônio. A gente vai fazer várias simulações agora e eu vou mostrar para você uma planilha que eu preparei para isso. Bom, então vamos lá, a gente está aqui com a planilha que a gente vai utilizar para essas simulações. A gente falou sobre uma taxa de juros, de uma taxa de retorno de performance de 9,5% ao ano para investimento de renda fixa, correto? E 9,5% ao ano é igual a 0,76%, trazendo esse retorno para uma rentabilidade mensal. Em 12 meses, aqui está a quantidade de 12 meses, se você aportar, por exemplo, nessa taxa de juros R$650, você vai ter acumulado aproximadamente R$ 8.134 em um ano. Se você tiver, por exemplo, um aporte inicial, Bruno, eu comecei o ano, tem R$1.000 aqui na minha reserva, aqui que eu não sei onde investir, e agora eu tenho R$1.000 que eu poupei, que eu guardei do 13º, alguma coisa assim, eu vou começar com R$1.000. Você vai colocar aqui, ó, R$1.000, R$1.000, aí você já chega muito próximo de 10 mil no final do ano. Se você ajustar o teu aporte aqui para 660, por exemplo, não deu ainda, R$715 por mês, você teria aí 10 mil no final do ano, em 12 meses, se você tivesse começado também pelo menos com um aporte de R$1.000. Começa em R$1.000 em janeiro, depois continua aportando 715, você teria poupado um total de 8.580, mas teria um total de 10.043 com uma taxa de juros de 0,76, 9,5% ao ano. Mas, Bruno, a taxa de juros hoje já está alta, está entregando uma média de 1% ao mês. Ok, vamos colocar 1% aqui, ó. 1%, certamente você precisaria investir 715, talvez R$700 já garantiria para você um total de R$10.000 no final do ano. Você teria investido um total de 8.400, isso porque você começou com 1.000. Bruno, não tem nada para começar. Então vamos mudar aqui, vamos botar para zero. Você teria que aumentar o teu aporte aqui para 850, talvez, 830. Vamos botar aí 790. Você teria aí aproximadamente R$10.000. Olha, eu não tenho nada para começar. Então, se você tem uma meta, olha só, se você tem uma meta de acumular R$10.000 esse ano, com R$790 por mês você teria poupado 9.480, mas por causa da taxa de juros hoje que está sendo praticada no Brasil, você alcançaria o seu objetivo de R$10.000, talvez até menos, 780, deixa eu ver. Não, 790 mesmo, ó. R$790 com zero aporte. Ah, Bruno, eu já tenho R$1.000. Você vai ver que vai ser menos. Ah, Bruno, eu vou começar com 500, já tenho 500 e depois nos outros meses eu vou investir 790. Dá para fazer várias simulações aqui. Agora vamos pensar sobre o objetivo de acumular R$100.000 em 2 anos. Olha só, isso é bastante ousado, né? R$100.000 a gente sabe que R$10.000, você sabe que em um ano você consegue acumular R$10.000 investindo 790 por mês. Você vai ter investido 9.480 e alcançou o patrimônio de R$10.000 por causa da taxa de juros hoje que está sendo praticada. Então, a gente pode considerar que R$10.000 é uma meta até fácil de atingir, claro que se você puder aportar 790 por mês. Agora, vamos pensar sobre o patrimônio de R$100.000, que é aquele patrimônio que a mágica acontece, é que o teu patrimônio começa a acelerar muito. Já tem R$100.000 trabalhando para você, e por isso que todo mundo, você vai encontrar vários vídeos falando sobre isso, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, de que depois que você acumula R$100.000, teu patrimônio voa. Então vamos pensar sobre acumular R$100.000 em 2 anos, né? Uma meta bem ousada. Em 2 anos, né? Começando do zero.
Ó, com a taxa de juros, 2 anos ainda é um investimento de curto prazo. Então a gente vai considerar aqui, né, 2 anos, será que a taxa de juros ainda vai estar em 12, acima de 12? Será que daqui a 2 anos vai estar em 9,5, em 10? Bom, eu considero bastante seguro a gente praticar a rentabilidade que a gente viu média dos últimos 15 anos. Então vamos ser bastante realistas, porque, é claro, se ultrapassar esse objetivo, se acontecer antes, melhor. Mas se a gente considerar uma taxa de juros que foi a média dos últimos 15 anos, a gente está falando de uma taxa de juros de 0,76% ao mês, né? Então, mais uma vez, a gente está considerando aqui a taxa de juros média dos últimos 15 anos, o retorno médio dos últimos 15 anos, ok? Bom, para alcançar R$100.000, com certeza, e a gente precisa colocar aqui 24 meses, a gente precisa considerar aí valores bem mais altos, sem dúvida. Vamos colocar aqui R$2.500 por mês? Bom, ainda não teria alcançado. R$3.500? Bom, ainda não teria alcançado. Olha só para você ver como é que não é fácil chegar aos 100 mil. 4 mil, será que conseguiria? Bom, 4 mil sim, 3.900 talvez. Olha, 3.800 talvez? Não, 3.850 aproximadamente aí. 3.850 por mês para acumular R$100.000 em 24 meses, 2 anos, começando no ano de 2025, sem nada. Ah, Bruno, olha, eu tenho aqui um carro velho que eu vendi, eu tenho um terreninho aqui que eu vendi, aí você com certeza vai alcançar bem mais rápido. Vamos supor que você comece já com R$20.000, R$25.000, isso muda totalmente, né? Com aporte inicial de 25 mil, você precisaria investir aproximadamente, vamos mudar aqui para 3 mil, ó. Nem 3 mil você não precisaria. 2.700 você alcançaria. Olha só como é que mudou, né? Isso a gente está considerando uma rentabilidade de 0,76% ao mês, portanto, investimento de renda fixa. Em 2 anos, R$100.000, investindo 2.700 por mês, porque você começou com um aporte inicial de R$25.000. É claro, toda vez que você aumentar esse aporte inicial aqui, vai mudar bastante, né? Agora, a gente pode considerar uma taxa de juros maior para objetivos de curto prazo, eu não acho saudável. Embora é importante lembrar de que desse total que você investiu aqui, ó, de tudo que você investiu para alcançar R$100.000, você só investiu 64.800. Só não, né? Que 64 mil é bastante dinheiro. Mas 64 mil e você alcançou um patrimônio de R$100.000. Tá vendo? O restante tudo foi juro composto. A gente pode até fazer a diferença aqui de juro composto depois, né? Mas fica fácil. Agora, Bruno, eu tô vendo que R$2.700 por mês fica fora da minha realidade. Fica distante da minha realidade. E eu realmente acredito que é distante da realidade da grande maioria dos investidores. Investir R$2.700 por mês, eu comecei investindo 500, então não é fácil. Com certeza não é fácil. Então eu vejo que faz muito sentido considerar uma meta um pouquinho mais extensa. Por exemplo, olha, não precisa ter uma meta tão ousada assim. R$100.000 em 2 anos. Poxa, eu acho muito saudável você pensar em, olha, eu preciso acumular R$100.000 em 5 anos. Poxa, a gente já está falando de 60 meses. Por quê? Porque vai ser os 5 anos ali que você vai gastar ali mais energia, poupar cada vez mais, de repente vender alguma coisa, fazer até uma hora extra, vai ser 5 anos, 60 meses. Mas depois disso, depois de 100 mil patrimônio decola, tudo vai ser muito mais fácil. Então, quem sabe, considere começar em 2025, uns 5 anos ali de bastante disciplina, bastante esforço, para depois ter uma folga nesse processo aí. Ou não, tu que sabe, né? Mas com certeza você vai poder ter uma folga maior depois que acumular R$100.000, porque depois de R$100.000 seu patrimônio decola, tem R$100.000 trabalhando para você. Então vamos considerar esse cenário aqui, acumular o patrimônio de R$100.000 em 5 anos, começando em 2025. Eu acho bem legal, hein? Uma meta bem razoável. Vamos fazer o seguinte, não vamos considerar nem 5 anos, vamos considerar 6 anos, porque 6 anos a gente já pode considerar investimentos de renda variável. Lembra que tem uma rentabilidade um pouquinho maior. Na verdade, 5 anos já dá. Mas vamos considerar 6 anos que vai ficar mais fácil para você, ó. 6 anos, então 6 anos para fazer R$100.000. Eu acho essa meta muito interessante. Começa em 2025, porque como eu falei, depois de R$100.000 tudo fica mais fácil. Então vamos buscar isso. Não vamos buscar 1 milhão, não vamos buscar 500 mil, vamos buscar R$100.000. Em 6 anos como é que fica mais fácil? Olha só, 6 anos a gente está falando de 72 meses. Olha quanto você precisaria investir e aí a gente já pode falar sobre um retorno de aproximadamente 1,17% ao mês. Por quê? 1,17% ao mês é o que você deve esperar de retorno de investimento de renda variável. Então vamos lá, ó. 1,17% ao mês, porque é renda variável. Aporte mensal a gente já vai definir. 72 meses, 6 anos, sem nenhum aporte inicial. Bom, vamos lá. Sei lá, 2 mil por mês? Vamos ver se vai diminuir. Não, R$2.000 é muito, muito menos. Vamos lá, 1.500. Ó, 1.500 não, é muito. Olha só, 900. Em 72 meses, você alcançaria o patrimônio de 100 mil. Olha, nessa marca aqui, você
veria teu patrimônio decolar. Dali para frente, para alcançar R$1 milhão é muito, muito mais rápido. 200 mil tá logo ali. Depois de 100 mil, 200 mil tá logo ali. Mais R$1 milhão vai ser muito rápido mesmo. Agora, você já sabe que com R$900 por mês, começando em janeiro desse ano, em 72 meses, portanto 6 anos, você alcançaria o patrimônio de 100 mil. Ah, Bruno, e se eu tivesse uns 25 mil reais, que nem na outra simulação lá, se eu tivesse 25 mil reais para começar? Aí é totalmente diferente. Ó, 25 mil, você precisaria de aproximadamente, talvez R$600, menos ainda. Olha só, com uma rentabilidade de 1,17% ao mês, com um aporte mensal de 380 em 72 meses, é claro, com um aporte inicial de 25 mil reais, você teria alcançado 100 mil reais de patrimônio. Mas olha como é que ficou fácil com o teu aporte de 25 mil reais, e não só com isso, mas com uma rentabilidade maior e com um prazo mais estendido. Olha, R$380 por mês. É claro que se você não tivesse os 25 mil, seria um aporte bem maior. A gente está falando de um aporte de 900 por mês. Mas olha só que interessante também. Desses 100 mil reais, 64.800 só que você investiu. Todo o restante foi juro composto. E nesse cenário aqui que você teve um aporte de 25 mil reais inicial, você precisou de 380, você investiu 52 mil e alcançou o patrimônio de 100 mil. Então, quer dizer, você investiu praticamente só a metade e alcançou o patrimônio de 100 mil. Tá vendo? Agora, olha só, como esse exercício é bastante interessante, e esse prazo de 72 meses eu considero curto, existe uma estatística que o próprio YouTube mostra para mim, de que grande parte do meu público tem entre 20 anos, 25, 30, 40 anos. E se a gente vai falando sobre uma expectativa para a construção de patrimônio para viver de renda, então a gente já pode pensar já no patrimônio de uns 500 mil reais, acho interessante, 700 mil reais, que vai dar uma renda para você de 7 mil por mês com fundos imobiliários. Então vamos fazer uma simulação interessante aqui. Ó. Teu objetivo não é 100 mil, é 700 mil. Então a gente vai trabalhar com prazos um pouquinho maiores. Se você tem 30 anos, a gente está falando aí de, sei lá, 40, 50. Vamos pensar em prazos maiores, bem maiores mesmo. Olha só como é que fica mais fácil. Vamos pensar para quem tem 40 anos e se aposentar em 60, 20 anos. Então a gente está falando de 240 meses. Ó. 240 meses, vamos botar aqui, ó, zero de patrimônio, tá? Zero inicial, 240 meses. Então, se você tem 30 anos, se aposentar com 50. Olha só. Então, há um retorno de 1,17 por mês e você quer ter um patrimônio de aproximadamente 700 mil para poder ter uma renda mensal com fundos imobiliários, rendimento de aproximadamente 7 mil por mês. Receber renda de 7 mil. Aí, tu vive com 5, poupa 2 e mantém esse patrimônio aumentando, né? Então, vamos supor, olha, com 1,17% de retorno, com um aporte mensal de, sei lá, vamos botar aí 500 reais como eu comecei. 500 reais por mês, olha só, 500 reais por mês em 240 meses, sem nenhum aporte inicial, você já teria 654 mil. Você teria investido um total de 120, teria acumulado 654 mil. Ó, com um aporte inicial de 3 mil reais, em 240 meses, investindo 500 reais por mês, você já teria 703 mil reais. E isso geraria para você um rendimento médio aí, em fundos imobiliários, de rendimento na tua conta, de aproximadamente 7 mil reais. Eu fiz um vídeo recentemente de fundos imobiliários, foi o último vídeo. Melhores fundos imobiliários interessantes para 2025. Dá uma olhada naqueles fundos imobiliários ali. Aqueles fundos imobiliários ali entregariam em média ali para você 1% ao mês. Alguns até mais. Olha só, com 700 mil você receberia a renda de 7 mil por mês e você construiu isso em 240 meses com aporte de 500 reais por mês. Ah, Bruno, e olha que você investiu 123 mil para acumular 703 mil. Olha só. Ah, Bruno, olha só. Eu sou bastante novo, eu tenho 20 anos. Ontem eu estava conversando com um rapaz que estava trabalhando aqui em casa, fazendo um trabalho nas portas aqui para mim, ele tem 25 anos. Então, olha só, para uma pessoa de 25 anos considerar, eu acho que, sinceramente, eu acho que dá até para considerar aí 360 meses. Vamos fazer um cálculo para 360 meses, né? 360 meses, a gente está falando aí, obviamente, de um prazo bem maior, a gente não está falando de 10 anos e nem 20 anos, a gente está falando de 30 anos, mas olha só como é que muda muito, 360 meses. Quanto que uma pessoa, olha só o absurdo, investindo esse mesmo valor, 500 reais, em 30 anos a pessoa teria, com um aporte inicial de 3 mil, um patrimônio de quase 3 milhões de reais. Isso aqui daria facilmente renda mensal de 29 mil por mês, é até demais. Então a gente poderia falar em aporte de 250 reais por mês, né? 250 reais por mês, 360 meses, você já teria um patrimônio de mais de R$1 milhão, portanto tem mais de 10 mil reais, 12 mil reais de rendimento com fundos imobiliários com esse patrimônio, e o total que você investiu foi 90 mil. Então dá para fazer infinitas simulações aqui. Agora, uma coisa interessante que eu quero mostrar para você. Olha como é que a rentabilidade da renda fixa, ela não deve ser considerada, não deve ser um investimento para você no longo prazo. 360 meses é longo prazo, muito longo prazo, 30 anos, né?
Então, mas se a gente mudar essa rentabilidade para 0,76, ó, 0,76, o patrimônio acumulado seria menos da metade, 469 mil. Então, mesmo que você acumule patrimônio por 30 anos, que é um prazo muito estendido, há uma rentabilidade de 0,76% ao mês, que eu digo, a média da rentabilidade da renda fixa nos últimos 15 anos, você teria acumulado 469 mil. Enquanto que, se você tivesse acumulado esse patrimônio em renda variável, 1,17% ao mês, seu patrimônio seria maior do que 1.380.000. Então é uma diferença muito grande. É 3 vezes mais. O que a gente pode concluir com isso? É de que, dependendo do teu prazo, é importante você utilizar investimento de renda variável, que vai permitir você alcançar teu objetivo mais rapidamente e um objetivo bem maior. E que, claro, o investimento de renda fixa acaba se tornando um investimento de risco. O risco de você não conseguir alcançar o teu patrimônio desejado em X anos, ou em X meses, 120 meses ou 240 meses. Então é muito importante você, é claro, definir se investimento em renda fixa é realmente um investimento adequado para você, se você é muito resistente à variação do mercado, à volatilidade. Se não, considere colocar uma mistura de renda fixa com renda variável na tua carteira. É importante ter isso em mente, de que investimento de renda variável vai trazer maior retorno para você, tem essa volatilidade, é comum, é característica da renda variável, mas vai trazer mais retorno para você, permitindo você alcançar o teu patrimônio que você pretende alcançar de 100 mil ou de 1 milhão de reais no teu prazo estabelecido ali, considerando uma rentabilidade de 1,17% ao mês. Ah, Bruno, não gosto de renda variável de forma nenhuma, para mim não dá, só renda fixa. Talvez você tenha que investir um pouco mais, mas também vai funcionar para você. Então, se você tolera a renda variável, o risco de mercado da renda variável, e a gente está falando de risco de mercado, é dessa oscilação que é muito comum e dá para montar uma carteira super segura de renda variável, eu explico aqui em vários vídeos no canal. Então dá para montar uma carteira segura em renda variável. Se você entender que isso é para você, então você vai abreviar bastante o tempo da tua construção de patrimônio e alcançar 1 milhão de reais mais rápido, teus primeiros 100 mil mais rápido, em 6 anos, em 7 anos, em 5 anos, mas com certeza vai ser mais rápido. E sendo em objetivos de 5, 6, 7 anos, você pode considerar renda variável com certeza. Então avalie o que vai ser melhor para você. Uma coisa que fica clara é de que mexendo no percentual de retorno vai ter vários cenários diferentes ali, assim como mexer no prazo desejado para alcançar teu objetivo vai ter vários cenários diferentes. Por isso que eu vou deixar uma cópia dessa planilha do Google para você fazer vários exercícios ali. Qual é o melhor caminho para cada tipo de pessoa? Bom, se você é o tipo de pessoa que não pode fazer aportes muito grandes e você quer alcançar o teu patrimônio no longo prazo, acima de 5 anos, renda variável sem dúvida. E aí fica o vídeo de fundos imobiliários que fiz, vou fazer vídeo sobre ações também, mas tem vários vídeos aqui no canal, em especial o último vídeo de fundos imobiliários, que é um investimento em renda variável, você começa a receber renda todo mês ali, dá para montar uma carteira ali bem protegida com vários ativos, então é um investimento bem adequado para você, principalmente se você não começou a investir em renda variável ainda, é o tipo de investimento menos volátil. Então se você vai fazer pequenos aportes, você entende que com pequenos aportes o teu prazo vai precisar ser mais estendido, você quer alcançar os 100 mil reais, não vai ser em 1 ano, não vai ser em 2 anos. Então, renda variável para você com certeza é o mais indicado. Lembrando que tem a variação do mercado, mas dá para investir de forma segura, mais pequenos aportes em longo prazo, renda variável. Ah, Bruno, eu não tenho tolerância para renda variável, meu negócio é renda fixa, mas eu posso fazer aportes mais robustos, tenho casa própria, tenho uma renda boa. Então, realmente, renda fixa pode ser um caminho interessante para quem pode fazer aporte de 2 mil reais, 3 mil reais por mês, mas eu sei que isso não é realidade para todos os investidores. Então, assim, resumindo, o melhor caminho para quem vai investir por longo prazo, valores menores, renda variável. Longo prazo. Para quem tem objetivos mais curtos e que pode investir bastante, tem objetivo mais curtos, renda fixa. Você vai ter uma rentabilidade menor, mas como você pode aportar bastante, 2 mil, 3 mil por mês ou mais, então para você isso não é problema. Rapidinho você vai chegar nos 100 mil. Bom, chegamos ao final do vídeo, você tem tudo, inclusive uma planilha que eu vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, para você baixar e você utilizar lá no próprio navegador e fazer algumas simulações. Então a gente já concluiu o vídeo aqui, você com certeza tem tudo o que precisa para construir suas metas pessoais. Eu recomendo bastante que você faça essa meta pessoal, que seja de 10 mil, 5 mil, 100 mil, 50 mil, seja lá qual for. As metas te incentivam, te dão uma direção e, obviamente, é um componente muito importante para que você consiga alcançar seus objetivos. Se você quiser ter mais ajuda ainda, você vai precisar aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários, ações e tudo isso. Bom, para isso é só você se inscrever no canal, não deixe de marcar o sininho, que você vai ver os próximos vídeos, que são muito importantes também para você que quer acumular patrimônio em 2025. Então, se inscreva e marca o sininho. Não deixe de dar um like também se você gostou desse vídeo. E aí, obviamente, eu vou fazer vídeos similares a esse no futuro, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.